Bem, boa noite, irmãos. Nosso tema de hoje é as marcas da verdadeira igreja. Nós terminamos, recentemente um estudo de 8 aulas sobre a história da igreja. Abordamos a história da igreja ao longo dos séculos. E hoje vamos meditar um pouco, de forma resumida, sobre as marcas da igreja. Nesta semana, nas últimas 8 semanas que passamos estudando sobre a história da igreja, nós vimos que hoje existe muita diversidade, muita pluralidade. E isso leva as pessoas a se perguntarem, afinal, qual dessas igrejas é certa? Com tantas igrejas, com tantos pensamentos, tradições diferentes, talvez as pessoas pensem qual dessas igrejas está certa. E é muito difícil apontar uma ou outra, Nós sabemos que Cristo tem uma igreja, E é muito difícil apontar uma ou outra igreja, dizer essa está certa, essa está errada, Mas a Bíblia ela nos mostra as marcas da verdadeira igreja, Então, as pessoas podem perguntar, como nós podemos saber como Deus determinou como deveria ser a igreja, quais as suas características, como ela deve ser para ser achada fiel, para ser achada obediente, para ser uma igreja correta diante de Deus, Então, para responder essa pergunta, nós devemos em primeiro lugar saber qual a fonte que Deus usou para revelar a sua vontade sobre a igreja. Porque a igreja é de Cristo, a igreja pertence a Deus, pertence a Cristo. Então nós devemos tentar ao máximo observar qual é a vontade do dono da igreja para a sua igreja. Então nós vemos que existem 2 revelações, a natureza, Salmo 19, e as Escrituras. A natureza, ela só revela que existe um Criador. A única força reveladora da natureza é dizer que se existe a natureza é porque alguém criou, Então a natureza, ela aponta que existe um Criador. Agora, Deus se revelou através das Escrituras. Por isso que a Bíblia ela é a regra de fé e também de conduta do cristão, Porque todos os atributos, caráter, vontade de Deus, todas essas questões, nós só sabemos que o próprio Deus revelou, e Ele revelou através das Escrituras. Então, para que nós possamos entender quais são as marcas da verdadeira igreja, nós não podemos partir da perspectiva das tradições que existem nos segmentos evangélicos, nem da opinião ou pensamento dos mais renomados teólogos que existiram, não isso. Para nós entendermos quais são de fato as marcas da verdadeira igreja, nós devemos ir direto à fonte da revelação, que é a Bíblia, Então a Bíblia, ela é a fonte da revelação. Eu quero convidar os irmãos para verem aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, vamos ver aqui o verso 16. 2 Timóteo 3,16, um versículo apenas. Não, vamos ler o 16 e o 17. Toda a Escritura, note aí, não sei se na tua tradução, a Escritura está com letra maiúscula. Cristo é o Verbo de Deus. Cristo é e opera no Evangelho. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós começamos a entender aqui que a fonte da revelação de Deus, para nós começarmos
nessa nossa busca para entender quais são as marcas da verdadeira igreja, a primeira coisa que a gente vai entender é que nós precisamos buscar na fonte direta da revelação de Deus, que são as Escrituras, né? E aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ou seja, nós queremos aprender quais são as marcas da igreja. As Escrituras são úteis para nos ensinar isso, tá? Para a repreensão, para a correção. Então, se nós, ao fazermos esse estudo, percebermos pelas Escrituras que a nossa igreja está errada em alguma coisa, as Escrituras são úteis para a correção, né? Não só da igreja, como do indivíduo cristão. E para a educação na justiça, tá? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas aí, as pessoas dizem assim: mas a Escritura é realmente inspirada por Deus, mas cada um tem uma interpretação. Então, essa é a tua interpretação, o outro tem uma outra interpretação, você tem essa visão das Escrituras, o outro tem outra, né? Não, isso também não procede, não deve proceder na fé cristã, né? Porque a própria Escritura, ela não permite esse tipo de pensamento. Quero convidar você a leitura aqui de segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, tá? Vamos ver aqui o verso 16. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 16. Estou abrindo a primeira carta. Aqui diz assim: a partir do verso 16, tá? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, primeiro nós vamos entender aqui, quem está dizendo esse texto aqui é testemunha ocular da vinda de Cristo, tá? Não é qualquer pessoa. É um apóstolo que esteve com Cristo e que testemunhou Cristo. Verso 17: pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então quem está testemunhando, nós ouvimos essa voz, né? Ele morreu defendendo essa verdade. Ninguém morre defendendo uma mentira. Ele morreu defendendo essa verdade. E aqui vem o verso 19 e o 20, né? E o 21, que vai nos interessar mais diretamente. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Veja que esta luz, como a estrela da alva nascendo no nosso coração, vem através da Escritura, que é essa palavra profética, tá? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Então, não existem interpretações pessoais. Nenhuma parte das Escrituras procede de interpretações pessoais, de elucidação pessoal. Nenhuma profecia foi dada dessa forma, né? Mas todas vieram da mesma fonte. Então o raciocínio é bem simples.
Se existe um revelador, que é Deus, não pode haver duas verdades, duas interpretações ou mais. Se apenas um ser está revelando, há apenas uma verdade e uma interpretação. Tá? O que confunde muitas pessoas são as teologias fundamentadas em versículos isolados. Isso não pode acontecer. As doutrinas, elas têm que ser fundamentadas na contextualidade bíblica. Então nós vimos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E alguém pode dizer, não, mas cada um tem uma interpretação. E a Bíblia fala, não, nenhuma profecia é de particular elucidação. Mas aí insistem ainda e dizem, não, mas tem muito mistério que Deus revela a pessoas até hoje. As pessoas dizem isso. Mas a Bíblia responde isso também. Né? Isso também não procede. Esse pensamento ele não tem fundamento, não pode prevalecer sobre as Escrituras. Né? Quero convidar os amados irmãos à leitura aqui da carta aos Romanos, capítulo 16. É o último capítulo, né, da carta aos Romanos. Vamos ler a partir do verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Agora, preste bem atenção. Conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então todo o mistério, ele já foi dado, já foi revelado através das Escrituras. E essas mesmas Escrituras, segundo o apóstolo Paulo aqui, nos diz que nos compete agora obedecer pela fé e não procurar novas fontes de revelação, porque não existem novas fontes de revelação, tá? Então todo o mistério já foi manifesto e nos dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Por meio das Escrituras, os profetas receberam essa revelação e escreveram. Os apóstolos receberam essa revelação e escreveram. Então, essas Escrituras proféticas que é a revelação de Deus para o homem. Então, nós vemos três frentes aqui, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, tá? Nenhuma parte das Escrituras é de particular elucidação. Só existe um revelador e só existe uma interpretação. Aí alguém pode dizer, não, mas existem centenas de teologias. Mas eu posso te afirmar pela Bíblia que só uma está certa. Porque se só tem um revelador, só tem um Deus, só tem uma revelação, essa revelação está certa. Então, se existe 100, 90, ou as 100 estão erradas, e as 100 estão desviadas da Bíblia, ou uma está certa e 99 estão erradas. Então, compete a cada um verificar nas Escrituras se está certo ou não, tá? Então toda a Escritura é inspirada por Deus, nenhuma parte das Escrituras é de particular elucidação, e não existe um mistério que é sendo revelado ao longo do tempo, após a Bíblia, em cada segmento do cristianismo, em cada era, em cada época. Isso simplesmente não existe, né? A revelação de Deus, ela está completa na Bíblia. Então tem a revelação pela natureza, que revela que existe um Criador, e a revelação pelas Escrituras, que vai revelar os atributos de Deus, seu caráter, sua vontade, o futuro, né? As doutrinas e tudo mais. Então, toda a profecia e todo o mistério já foi nos revelado nas Escrituras, e o nosso dever é obedecer pela fé. Então, como nós vimos na aula passada, que foi o encerramento, né, da história da igreja, essas Escrituras, a forma que Deus fez e nos revelou sua vontade, seus atributos e suas características,
essas escrituras são constituídas por testamentos, ou seja, estes testamentos é que devem ser observados para que a igreja conheça as marcas da verdadeira igreja. Então são dois testamentos que formam as escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não existem novas revelações, né? Esses são os testamentos que foram deixados para que o povo de Deus cumpra e mantenha com fidelidade o que Deus determinou e que foi escrito e guardado para as futuras gerações ao longo dos séculos. Então não nos compete inventar um novo evangelho, uma nova forma de revelação, mas sim de nos esmerarmos para sermos fiéis à revelação milenar que Deus deu para os profetas do Antigo Testamento e para os apóstolos no Novo Testamento. Dito isto, vamos então tentar observar as marcas da igreja, tá? Eu coloquei 5 marcas da igreja. 5 marcas da igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ela tem que possuir essas 5 marcas, tá? A primeira é a genuína pregação da palavra de Deus. Porque se a escritura ela é a fonte da revelação, a marca da verdadeira igreja é se manter fiel a essa revelação. E assim que os apóstolos faziam. Veja o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, veja que ele não está falando, olha, se surgir tudo que eu falo está certo, mas se surgir outro ministério, outro segmento, não, o nosso que está certo, não, ele fala, mas ainda se nós mesmos, ou um anjo, vindo do céu, vos prega evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa é uma palavra fortíssima, né? Essa palavra ela não tem uma tradução literal para o português, né? Mas é algo como amaldiçoado, seja maldito, algo nesse sentido aí. Então ele está falando, se eu mesmo pregar um evangelho que vai além das escrituras, seja anátema, que não é possível que essas coisas aconteçam. Então veja a gravidade disto, né? E também na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui tem duas pessoas, vamos dizer assim. Um que está escrevendo, que é um apóstolo. Este sim tem autoridade para essa doutrina. Os apóstolos do Novo Testamento, né? Esses apóstolos, chamados por Cristo. E ele está escrevendo para um pastor. E ele diz, escrevo-te, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na igreja, que é a casa de Deus vivo. Como que ele deve proceder na igreja? Segundo os escritos apostólicos, e não segundo a imaginação desse pastor, que no caso aqui era Timóteo, mas segundo os escritos apostólicos, tá? Então veja que a primeira marca da igreja é a genuína pregação da palavra de Deus. A segunda marca da igreja é o uso dos sacramentos de acordo com a instituição, com a sua instituição, ou seja, como ele foi instituído nas Escrituras, tá? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos. Ficou alguma dúvida aqui na primeira parte? A primeira marca da igreja é a genuína pregação da palavra de Deus. Mesmo que venha um anjo do céu pregando coisa que não sei, então a nossa obrigação enquanto igreja, para servirmos de fato a Deus com fidelidade, é zelar para que as escrituras sejam pregadas fielmente, né? Se vier alguém aqui pregar alguma coisa fora da escritura, nós não podemos aceitar, tá? Então vamos lá. A segunda marca são o uso dos sacramentos de acordo com a sua instituição. Veja aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19.
Esse capítulo 19 aqui, o apóstolo Paulo, ele estava em Éfeso e ele estava organizando a igreja em Éfeso, né? E aí ele encontra alguns homens ali e ele pergunta para esses homens se eles já haviam sido batizados, tá? 19 a partir do verso 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam eles: no batismo de João. Aí Paulo diz assim, verso 4: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que nós vemos aqui? Que Paulo defendia o sacramento conforme instituído por Cristo. A grande comissão que Cristo deu para a igreja, lá em Mateus 28, né? Ele vai falar: fazer discípulos e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os, né? Fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o batismo de João, ele não é o batismo cristão. Ele não é esse batismo cristão. O batismo cristão só foi instituído após a ressurreição de Cristo, quando Cristo deixa essa grande comissão, né? Lá em Mateus 28. E o apóstolo Paulo então encontra pessoas que foram batizadas no batismo de João e fala: esse não é o batismo cristão. E o mesmo apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Efésios, capítulo 4, que há um só batismo. Então entenda que esses homens aqui, eles não tinham sido batizados no batismo cristão, senão Paulo teria rebatizado, né? Eles não foram batizados no batismo cristão, eles foram batizados no batismo de João, que era um batismo para anunciar ao mundo que Cristo ainda viria, né? E o batismo cristão é depois da primeira vinda, morte e ressurreição de Cristo. Deu para entender aqui? Tá? Também em 1 Coríntios capítulo 11, esse texto aqui nós somos bem familiarizados, porque toda vez que nós vamos ministrar a Santa Ceia, nós falamos ele, né? Mas ele vai do verso, vai praticamente o capítulo inteiro aqui, né? Mas nós vamos ler só o verso 23 de 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e aí ele começa então a ensinar como ministrar a ceia, né? Então ele fala, porque eu vos entreguei o que eu recebi, né? Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele começa então a explicar, ele recebeu diretamente do Senhor esse sacramento. E ele ensinou. Então, uma das marcas da verdadeira igreja é a aplicação, o uso correto dos sacramentos de acordo com a sua instituição. Tanto o Santo Batismo, são dois sacramentos, né? Tanto o Santo Batismo como a Santa Ceia do Senhor. Igrejas que têm dificuldade com essa questão da Santa Ceia, elas devem recorrer às Escrituras e ver como essa Santa Ceia ela deve ser de fato ministrada, tá? Uma vez eu soube de um rapaz que ele pegava, ele fazia pão e vinho na casa dele e levava na rua para pessoas que nem congregam, que nem, né? Então isso, a palavra de Deus diz: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A pessoa torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Então é muito importante um bom entendimento dos sacramentos e uma fidelidade aos sacramentos. Então isso é sim marca da verdadeira igreja, a forma com que ele trata o batismo e a forma com que ele trata a ceia do Senhor, tá? Então as duas primeiras marcas da igreja: a genuína pregação da palavra e o uso dos sacramentos. A terceira marca da igreja, alguém pode achar muito radical ou extremista, mas ela é necessária, que é a disciplina. A igreja ela tem que ter disciplina. É uma das marcas da verdadeira igreja,
ter a disciplina eclesiástica. Quero convidar os irmãos aqui para a leitura de Mateus 18, Mateus capítulo 18. Vamos ler aqui a partir do verso 15. O texto vai até o 20, mas eu vou ler até o 17 só, tá? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então está dizendo aqui, ó, se houver algum problema, vamos supor, de pecado, tá? Então, um cristão pode exortar o outro em amor, não fazer fofoca, né? Mas ir lá e exortar aquela pessoa em amor. O irmão, olha, né? O irmão está cometendo um erro assim. Se ele não ouvir, chame 2 testemunhas em amor. A intenção é que aquele irmão ele perceba que ele está em pecado com aquilo, né? E ele se conserte diante de Deus. Se ele não ouvir essas 2 testemunhas, então fale para a igreja. Isso é levado ao conhecimento da igreja, para que essa situação seja resolvida. Se ele não ouvir também a igreja, quando diz aqui, considera-o como publicano, como é que está aqui o texto? Considera como gentil e publicano, isso é excomunhão. Considera-o como se não fosse, como ele é retirado da comunhão, tá? Então a disciplina, ela é marca da verdadeira igreja. Entenda, quem está explicando isso aqui é o próprio Senhor Jesus. Esse texto que fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei com eles. Isso não se refere à igreja pequena. Isso não se refere à igreja pequena. A igreja pode ser pequena, claro, mas esse texto aqui está falando de disciplina, né? Eu falei que não ia ler, mas eu vou acabar lendo para ficar mais claro. Veja o verso 18. Veja como é disciplina e como a palavra é para a igreja para tratar aquilo. Então, se ele não ouvir a igreja, considera como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, quando você liga alguém para a comunhão, quando você admite alguém à mesa da comunhão, pessoa admitida no rol de membros, está sendo ligado no céu. E quando você desliga através da excomunhão, está sendo desligado. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Isso aqui nos incentiva a orar por essa pessoa que está em pecado, para que não precise chegar nesse ponto, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, vocês não estarão tomando essa decisão sozinhos, eu estou com vocês ali. Se tiver 2 oficiais na igreja que tenham que tomar isso, eu estou junto com vocês. Então a disciplina, ela é parte, tá? O que tem escandalizado o mundo hoje, irmãos, muitas vezes, é falta de disciplina nas igrejas. Tem escandalizado demais o mundo, porque as pessoas cometendo verdadeiros absurdos, né? E permanecendo na comunhão. Quero convidá-los também a ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, primeira carta a Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ver aqui. Esse capítulo 5 aqui é um capítulo complicado, porque o apóstolo Paulo, ele estava ausente, mas ele recebeu cartas da liderança da igreja de Corinto. E essas cartas que ele recebeu da liderança da igreja de Corinto apresentavam bastante problemas, e aqueles líderes estavam tentando buscar soluções para esses problemas. E um desses problemas é que havia no meio da igreja um homem que se deitava com a mulher do próprio pai. Ou seja, é um pecado horrível, né? Não era a mãe, mas era tipo uma madrasta, né? A
a mulher do próprio pai. Aí, o apóstolo Paulo, ele ensina neste capítulo aqui a disciplina, tá? E ele manda isso por carta. Então, não vai dar para ler o capítulo inteiro, mas se alguém ficar com dúvida, leia o capítulo inteiro, tá? Eu vou ler os versos 4, 5 e 13. O 4 diz assim, capítulo 5, verso 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E o verso 13 diz, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então veja que a excomunhão, a disciplina na igreja, ela é totalmente bíblica. Então você começa a perceber que quando a igreja ela começa a fazer, os líderes dessa igreja começam a agir como homens e não seguindo a Deus. Mas acho que a gente não devia excomungar esse não. Não, vamos manter, Deus é amor e tal. Ele começa a se afastar da igreja. Então, a igreja começa a ficar em desobediência com a palavra. E aquele pecado, então, é como um fermento, né? A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? E isso traz verdadeiros escândalos para os que estão de fora, tá? Então nós vimos aqui até agora 3 marcas, né? A genuína pregação da palavra de Deus. Se alguém tiver alguma pergunta no comentário, pode fazer. A genuína pregação da palavra de Deus, o uso dos sacramentos de acordo com a sua instituição bíblica e a prática da disciplina eclesiástica. São 3 marcas da verdadeira igreja. 3 marcas da verdadeira igreja. A 4ª marca que eu coloquei aqui é que a igreja fiel, verdadeira, ela governa a si mesma pela aplicação das Escrituras. Tá? Vamos ver aqui algumas passagens aqui. João capítulo 8, verso 47. Eu pus essa aqui, mas dá para entender. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Tá? Então, aqui o Senhor Jesus está falando com os judeus, né? E ele está vendo aqui, que quem não dá ouvidos à palavra de Deus, tá? Não é de Deus. E quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, a igreja que é verdadeira e que é de Deus, ela vai governar a si mesma, baseada nas Escrituras. Dá para entender aqui? Tá? Também aqui, irmãos, em João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, né? Verso 20. Não rogo somente por estes. Mas Jesus está fazendo uma oração sacerdotal, ora pelos apóstolos, né? Aqueles discípulos daquela época. E aí no verso 20 ele vai falar, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então veja que não vai ser nenhum elemento externo que a gente vai colocar no culto que vai levar uma pessoa à conversão. Nenhum elemento desse. Tem poder e eficácia e autoridade para levar uma pessoa à conversão. A única coisa que vai fazer as pessoas crerem em Cristo é a palavra de Deus. Então a igreja, ela é governada, ela governa a si mesma pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, como o Senhor Jesus fez na oração sacerdotal. Eu oro também para aqueles que vão ainda vir, né? Tipo, ele orou por nós, né? Por aqueles que ainda vão nascer e que ainda vão se converter no futuro, né? Assim, todos aqueles que vão crer em mim através da sua palavra. Essa é a oração sacerdotal, tá? Sacerdotal do Senhor Jesus. Isso aqui é irrepreensível, irmãos. Não há como a igreja querer refutar o próprio Senhor Jesus, né? Aí seria o cúmulo dos absurdos, né? Seria tentar impor a vontade e o pensamento humano acima do próprio Cristo, tá?
Um outro detalhe aqui, ó, Atos 17, 11. Atos dos Apóstolos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se essas coisas eram de fato assim. É assim que a igreja vai se governando a si mesma. Tá? Porque fazendo isto, como os bereanos, ela não vai se perder na própria imaginação, ela não vai se perder na imaginação dos seus líderes, mas ela vai continuar sendo fiel das Sagradas Escrituras. Também Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então a edificação da igreja nas Escrituras, como nós vimos dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos. E finalmente Colossenses 1:23. Colossenses 1:23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpados e irrepreensíveis. Esse é o 22. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tá? Então, se a pessoa se afastar desse Evangelho que eles pregaram e ensinaram, obviamente essa igreja ela perdeu marcas da verdadeira igreja. Então, a verdadeira igreja ela tem que necessariamente ter essas 5 marcas. Tá? Nós vimos 4, né? A genuína pregação da palavra, o uso dos sacramentos de acordo com a sua instituição, a prática da disciplina eclesiástica, ela governa a si mesmo pela aplicação da Escritura. E a 5ª marca da igreja é que a igreja verdadeira, ela rejeita tudo que for contrário à palavra de Deus. Tudo que for contrário à palavra de Deus. Nós já falamos aqui em um outro estudo. Existem 2 conceitos que a gente observa na igreja, né? O primeiro conceito é quando a igreja pensa assim: nós não fazemos o que Deus proíbe. Então, se Deus proíbe o uso de imagens, não vou usar imagens. Aí a gente sempre usa aquele exemplo, né? Ah, mas Deus não proíbe andar de patins dentro da igreja. Não tem proibição bíblica para andar de patins na igreja. Então, vamos andar de patins porque vai juntar os jovens na igreja. Mas eu não faço o que Deus proíbe. Primeiro conceito, eu não faço o que Deus proíbe. O segundo conceito é a marca da verdadeira igreja, que ele pensa assim: nós não fazemos o que Deus proíbe e só fazemos o que Deus ordena. Então não importa que Deus não proibiu andar de patins, Deus não ordenou andar de patins, então nós não vamos andar de patins dentro da igreja, nós só fazemos o que Deus ordena, tá? Então a 5ª marca da igreja é rejeitar tudo que for contrário à palavra de Deus. Quero convidar os amados irmãos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Qual que é o parâmetro para eu saber o que é bom e o que não é? Para o cristão, qual que é a regra de fé do cristão? É a Escritura. Então eu vou julgar todas as coisas de acordo com a Escritura, não de acordo com a minha imaginação, né? Então, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então, o que é bom é o que tem o aval das Escrituras, para eu aplicar na igreja. Também 1 Timóteo 6:20. Aqui eu vou querer chamar a atenção dos irmãos para prestarem atenção mesmo em algo aqui bastante importante. Pode ser sutil quando estamos lendo essa carta,
Isso aqui pode parecer para nós passar desapercebido, mas tem uma profundidade imensa. Tá? Olha só, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Preste muita atenção nessa frase que o apóstolo Paulo fala. Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. As contradições do saber. Olha só, eu fazendo uma pesquisa uma vez, eu estava vendo Jerônimo, ele traduziu, numa época em que a Igreja Católica Romana ela ainda não havia se desviado tanto, a Igreja ainda se mantinha uma certa pureza, né? Ainda não havia, já estava se desviando, mas não havia se desviado tanto. Eu não me recordo qual Papa agora, ele pediu a Jerônimo que traduzisse. Jerônimo era um cristão de fato, né? Tinha frutos de conversão, apresentava frutos. Nós não sabemos quem são convertidos e quem não são, né? Mas ele apresentava frutos de conversão, pela história dele. E ele era um homem erudito, ele tinha um conhecimento muito grande dos idiomas originais da Bíblia. E esta passagem, ele foi chamado para traduzir a Bíblia para o latim. O latim não é idioma original. O latim não é, né? É grego, hebraico e um pedacinho aramaico. E ele foi chamado, então, o Papa pediu para ele traduzir a Bíblia para o... E ele traduziu a Bíblia exatamente como a nossa, que nós usamos aqui. Os 66 livros. Tá? Sem acréscimos, sem os acréscimos ao livro de Daniel, sem acréscimos ao livro de Esther. Ele foi profundamente fiel na sua tradução. E esta parte aqui, que Paulo fala, evitando as contradições do saber, ele traduziu como evitando as vozes da vaidade. Essas contradições do saber aqui, ele chamou de vozes da vaidade. Isso aqui é muito importante a gente pensar sobre isso, porque o que sujeitou a humanidade foi a vaidade. Romanos 8 fala isso, né? O que sujeitou a humanidade foi a vaidade. Então, quando os homens eles fogem da palavra de Deus, e mesmo que inconscientemente eles estão impondo seus pensamentos como doutrinas, como regras de fé, isso são vozes da vaidade. Tá? Então Jerônimo chamou de vozes da vaidade. Então, irmãos, nunca confunda a sã doutrina com a vaidade humana. Nunca confunda. Porque o que trouxe todo tipo de desvio, todo tipo de males para a igreja, inclusive derramamento de sangue inocente, foi fugir das Escrituras e seguir as vozes da vaidade, as contradições do saber, as contradições que existem no saber humano, no conhecimento humano. Então a igreja ela tem um dono, a cabeça da igreja é Cristo, e Cristo é e opera no Evangelho, como nós falamos, né? Então nunca confunda a sã doutrina com a vaidade humana, com as contradições das vozes humanas, com as contradições do saber humano. A nossa obrigação é entender contextualmente cada passagem. E aqui eu quero dizer que o apóstolo Paulo ele fala assim: todo que almeja episcopado, excelente obra almeja. Mas toda aquela pessoa que se sente vocacionada a ser um oficial da igreja, ser um ministro da palavra, ser um presbítero, ser um diácono, em primeiro lugar ele tem que ter essa obrigação dele estudar as Escrituras contextualmente, porque os oficiais eles são chamados para ensinarem as Escrituras e não para ensinarem a sua interpretação particular, a sua opinião, as suas visões, o que ele acha que foi revelado para ele. Não, ele é chamado para ensinar o que já está revelado. Então ele tem como por obrigação se esmerar para estudar cada vez mais as Escrituras contextualmente. Nada desse negócio de versículo isolado, pegar um versículo aqui, um versículo ali, escolher a dedo. Não, tá? Porque aí seriam as contradições das vozes
da vaidade, as contradições do saber, né? Que Paulo fala para evitarmos. Então, irmãos, acho que o nosso tempo acabou, né? Nós podemos fazer uma outra aula futuramente, falando das marcas do verdadeiro cristão e das marcas da falsa igreja também, tá? Mas eu quero concluir aqui dizendo uma coisa aqui. A principal marca da verdadeira igreja, portanto, é a sua fidelidade às Escrituras. Dela vai brotar, dessa fidelidade às Escrituras, vai brotar a obediência, o amor fraterno, o temor e o princípio da sabedoria. Quero convidar os irmãos aqui para nós encerrarmos a leitura aqui de Eclesiastes, capítulo 1, verso 7. Que diz aqui, ó. Eu peguei aqui a passagem errada, irmãos. Deixa eu ver aqui. É Provérbios, capítulo 1, verso 7, perdão. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, aquele que teme a Deus de fato, ele vai procurar nas Escrituras, tá? Quais devem ser essas marcas da igreja. Por isso que a verdadeira igreja está sempre em estudos, em constantes estudos das Escrituras. Então, as marcas da verdadeira igreja: a genuína pregação da palavra de Deus, o uso dos sacramentos de acordo com a sua instituição, a prática da disciplina eclesiástica. A igreja governa a si mesma pela aplicação das Escrituras, e a igreja rejeita tudo que for contrário à palavra de Deus. Essas são as 5 marcas da igreja. Deus abençoe.